A gente parou aqui, certo? Sei. Beleza. Então a gente começou a falar do sistema BO, lembrei para vocês aí a regra do E e a regra do OU, né? De multiplicar ou somar probabilidades. E aí eu coloquei aqui o que é ser do tipo A, o que é ser do tipo B, o que é ser do tipo AB e O, beleza? Definimos aí o que eram as aglutininas, tá? Que são os anticorpos relacionados aos antígenos, o que nós chamamos, no caso do sistema sanguíneo, de antígeno, são os aglutinogênios. Todo mundo lembra desse conceito de antígeno? Antígeno. Isso. A definição de antígeno eu não lembro, não. Eu sei do que se trata, né? Mas... Antígeno é aquilo que é estranho ao nosso corpo. Ok. Né? Então, aquilo que é estranho ao nosso corpo, a gente chama de antígeno. Ou então é aquilo que é estranho ao nosso corpo e desencadeia uma resposta imune. Então, no caso, os aglutinogênios, eles funcionam como os antígenos no sistema BO. Para esclarecer isso melhor um pouco, talvez, vocês se recordam, vamos pegar a Covid, que está bem famoso aí, né? Vocês lembram que o vírus da Covid, ela tem aquelas proteínas de superfície que a gente chama de proteínas spike. Já viu esse nome? Aham. Essas proteínas spike, que estão na superfície do vírus, eles são os antígenos. Então, para desencadear uma resposta imune, eu não preciso do vírus inteiro. Eu preciso só dessas proteínas spike. Por isso que as vacinas de RNA, como as vacinas da Janssen, por exemplo, elas funcionam. Porque o que ela inocula na pessoa é um RNA que vai entrar na célula e vai estimular a célula a produzir essas proteínas. E aí essas proteínas vão gerar uma resposta imunológica, sem precisar ter o vírus dentro do corpo. Ok? Ok. Beleza. Bom, então olha só. Para o cara, então a gente viu aqui quais são os genes, né? Que existe uma relação de dominância entre o isão A e B e o izinho, e entre o isão A e o isão B, a relação de codominância, né? Então, quando eu falo que um cara é do tipo sanguíneo A, vou botar assim, ó, se o cara é do tipo A, o tipo A é o fenótipo, certo? Sim. Quais seriam os genótipos possíveis para esse cara? E a... E a... Isão, Isão azão... A, Isão A, isão A. isão A, Isão A e izinho. isso. Ou isão A, izinho. Se o cara for do tipo sanguíneo B, quais são os genótipos possíveis? Isão B, isão B, ou isão Isso, B, izinho. isso. Quem falou agora? Maria. Excelente, Maria. Se o cara for AB, Isão A, isão B. e E é isso só. aí. Isso, isão A, isão B e só. E se o cara for O, Izinho, izinho. exato, perfeito. Eu acho que você anotou isso lá atrás, mas tudo bem. Tá, só para a gente dar uma relembrada aqui, eu vou fazer uma pergunta. Olha só, a gente acabou, a gente definiu, né, que antígeno estimula uma resposta imune. E essa resposta imune vai levar à produção de anticorpos. Certo. Em relação ao tipo sanguíneo, os anticorpos são as aglutininas, certo? Certo. Aí eu pergunto, Josué, para tu, tudo bem, Josué? Tá me ouvindo? Opa, Qual é o seu tipo sanguíneo, Josué? ó o positivo. Ó, Josué, a gente chegou à conclusão aqui que eu preciso do antígeno para gerar uma resposta imune, correto? Correto? Uhum. Beleza. E a partir da resposta imune eu vou produzir os anticorpos. Você é do tipo O e você produz
as aglutininas anti-A e anti-B. Por acaso, Josué, em algum momento da sua vida você recebeu sangue A ou B ou AB de alguém? Não. Não. E se você não recebeu, como é que você tem anticorpos para ele? Eu não tenho. Tem, pô. Você não é Tem? O? Ah, Uai, tá. tá aqui, ó. É Se verdade, você verdade. é O, você não tem aglutinogênio e tem as aglutininas anti-A e anti-B. Não é isso? Hum. E aí? Você nunca teve contato com aglutinogênio A, nem aglutinogênio B, e você está produzindo anticorpos para ele? Estranho, né? Como é que eu Curioso. explico isso? Eu não sei explicar, não. E aí, Davi? Sou meio leigo Ah, nessa parte. se o tipo se o tipo sanguíneo ele é formado pelos genes também, seria genético? Não. Não é genético. Anticorpo é produzido mediante uma resposta imune. Sim, Então, uma resposta imune é desencadeada pela presença do antígeno, certo? certo. Você só vai produzir anticorpos para o vírus da Covid ou se você for vacinado ou se você pegar a doença. Sim. E aí? Você é de que tipo sanguíneo? Eu sou O positivo também. A mesma coisa. Maria, você é de que tipo sanguíneo? O positivo também. O também? Isabel, e você? Eu sou A positivo, eu acho. Ah, sim. Detalhe. Então, olha só, Isabel, se você é A, isso quer dizer que você produz aglutininas, né, anti-B, anticorpos para o sangue B. Você já recebeu o sangue B de alguém, Isabel? Com absoluta certeza, não. Então, como é que você, do tipo A, que nunca recebeu sangue B, vai produzir anticorpos para o sangue B? A pergunta é pertinente, galera? Sim. Sim, não é? Como é que a gente explica isso? Ó, primeira coisa, o que é o aglutinogênio? O aglutinogênio são proteínas ou glicoproteínas para ser mais exato, são glicoproteínas da membrana, tá? Então, esse aglutinogênio A e o aglutinogênio B são glicoproteínas da membrana plasmática, ok? Beleza. Vamos lembrar aí da nossa flora intestinal. A nossa flora intestinal, ela é basicamente composta do quê? Bactérias? Bactérias. Então, na sua maioria absoluta, a gente está falando de bactérias. Beleza. Vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que um fulaninho lá morreu, eu esterilizei toda a superfície do corpo do cadáver, esterilizei o caixão e esterilizei o túmulo e lacrei hermeticamente o túmulo do cidadão. Esse corpo, ele vai ser decomposto? Sim. Sim. Por quem, Maria? É Maria que está falando? É. Por quem, Maria? Pelas bactérias Que bactérias? Se eu esterilizei tudo? que tem dentro da gente. Que tem dentro da gente. Que fofa esse seu jeito de falar, né? Fácil. Olha só, então, as bactérias que estão dentro da gente, que na sua maioria absoluta, dentro do tubo digestivo. Bom, se essas bactérias vão te decompor quando você morrer, por que elas não fazem isso agora, por exemplo? Se ela fizer agora, não adianta, né? Porque aí Não adianta mais, você mata a pessoa antes. mas aí ela não sabe disso, né? Porque ela se beneficia da gente. Sim, mas se eu morrer, ela vai conseguir me decompor. A minha pergunta é, por que ela não está tentando me decompor agora? Porque enquanto você tá vivo, tem algum Sim, mas aí você tem algum anticorpo? que... Isso aí. Quem não deixa isso acontecer é o meu sistema imune. Então, enquanto a bactéria da minha flora intestinal estiver no lúmen, na cavidade intestinal, tá de boa.
Quando ela tenta irromper ali o epitélio e invadir meus tecidos, aí meu sistema imune age e a destrói. Tudo bem até aqui? Ok. Sim. Beleza? Quando você olha a superfície de uma bactéria, você vai encontrar algo muito similar. Você vai encontrar algo muito similar a um glicocálice, igual a gente tem nas nossas células, onde estão as nossas glicoproteínas também. Beleza? Então, isso aqui é uma bactéria qualquer, da minha flora intestinal, e essa bactéria vai ter na sua superfície várias glicoproteínas. Quando eu olho essas glicoproteínas de perto, eu vou ver que algumas dessas glicoproteínas são parecidas com os aglutinogênios, tanto A quanto B. Então, eu estou colocando aqui, ó, 2 glicoproteínas só para representar, beleza? Então, essas 2 glicoproteínas aqui, ó, essa verdinha e essa vermelha, são glicoproteínas muito parecidas, tá? Com os aglutinogênios. Com os aglutinogênios A e B, respectivamente. Ora, se elas são muito parecidas com os aglutinogênios A e B, o anticorpo que eu produzi para elas vai valer para os aglutinogênios também, certo? Certo. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Aham. Sim. Então, Aí- por exemplo, como eu sou do tipo B, aí eu vou produzir, eu vou estranhar essa proteína verde, né, que é a glutinogênio, seria parecido com a glutinogênio A, mas não vou estranhar a vermelha, que é parecida com o glutinogênio B. Então, eu vou produzir anticorpos apenas para aquilo que para mim é estranho, que no caso seria para a verdinha. A Maria, que é do tipo a vermelha, que é estranha para ela, a verdinha é parecida com o que ela tem. Então, ela vai produzir anticorpos para essa glicoproteína vermelha, que se assemelha ao glutinogênio B. Se o Josué, como o Josué é do tipo O, ele não tem nem o glutinogênio A nem o B. Então, para ele, as 2 glicoproteínas bacterianas, a verde e a vermelha, são estranhas. Então, ele vai produzir anticorpos para ambas. Deu para entender a lógica? Ou Aham. não? Alguém se Sim. perdeu? Acho que Não? Então, essas duas estimulam. Aí, lógico, depende do fenótipo, né? O AB não vai produzir nada, certo? Certo. Estimulam a produção de aglutininas. Que também vão apresentar afinidade pelos aglutinogênios, já que são parecidos, tá ok? Então, essa é a explicação para o fato de eu produzir anticorpos para os aglutinogênios, mesmo sem ter tido contato com eles em algum momento da minha vida. Perguntas? Nada? Ah, Uma resposta imune ela é muito específica, né? Então, esse aglutinogênio A e B eles são muito parecidos com o do sangue, para poder funcionar para os dois, né? não, o aglutinogênio é o A e o Assim, B a do sangue, glicoproteína é da muito bactéria. parecida com o Isso, aglutinogênio A e B. Ok. isso aí. Então é Entendi. isso? Professor, a Ah, gente já adquire essas bactérias antes de nascer? não, não. Tipo da Por mãe, exemplo, assim? não. Você já conviveu com algum recém-nascido, Maria? Sim, Não é comum em recém-nascido ter cólica? sim. Por quê? Porque no intestino ainda não tem uma flora bacteriana. Essa flora bacteriana, quando a gente nasce, o intestino está estéril.
Não tem nada, não tem nenhum micro-organismo no intestino. Ele começa, a flora bacteriana, a flora intestinal, começa a se formar após o nascimento. Então, quando o bebê é amamentado, né, que bota a boca lá no mamilo da mãe, a pele está cheia de bactérias, né? A gente tem uma flora bacteriana na pele também, que é, né, uma flora bacteriana cutânea. Quando ele leva a mão à boca, quando ele leva um objeto à boca, isso tudo vai ajudando o nenenzinho a formar a flora intestinal dele. Então, a gente nasce com o intestino estéril e vai formando aos poucos. Por isso que as cólicas, ela tem data para acabar. Geralmente, aí ela dura uns 1 a 2 meses, mais ou menos. E depois ela passa. Ela passa por quê? Porque a flora intestinal da criança já foi formada. Entendi. Beleza? Aí, até então ela não produz aglutininas? Exatamente. Até então, não. Então, se ela precisasse de uma transfusão de sangue, teoricamente não importaria? Não. Não importaria. Ah, legal. Não faria diferença. Legal, obrigada. Sim. Beleza? Mas isso no recém-nascido, né? Aham, sim. Isso no recém-nascido. Ô, O que professor, não é exatamente uma situação muito comum, né? Sim. Pode falar. seria possível, eu estava pensando aqui, igual o siso, tem algumas pessoas que já não desenvolvem mais. Seria possível, tipo, os bebês já começarem a nascer com a flora intestinal de alguma forma? Não Não. sei. Não. Não tem como. Quem que está falando? Desculpa. Não dá. A Sabrina. Quando eu apresento aqui, eu não consigo ver a salinha, beleza? Aí não dá para ver quem está falando, tá? Sabrina, olha só. Não, sabe por que não, Sabrina? Porque para isso acontecer, teria que haver uma passagem de micro-organismo da mãe para o filho durante a gestação. E em condições normais, a circulação fetal ela é completamente separada da circulação materna. Até porque, Sabrina, imagina, da mesma forma que poderia passar uma bactéria benéfica, poderia passar um vírus ou uma bactéria patogênica, concorda? Sim, sim. Então, para fins de proteção do feto ou do embrião, em condições normais, salvo algumas exceções, não há passagem de micro-organismos, nem de células, nada disso, da mãe para o filho. A não ser alguns poucos micro-organismos que conseguem atravessar essa barreira hematoplacentária, né? Vamos botar assim. Por exemplo, o Toxoplasma gondii, que é um protozoário, ele consegue atravessar essa barreira. Aí ele chega no feto mesmo. O vírus da rubéola, ele também consegue atravessar essa barreira, então ele consegue chegar no feto. Então, quando uma gestante ela tem toxoplasmose ou tem rubéola, aí existe o risco desses micro-organismos chegarem no feto e comprometerem o desenvolvimento dele. Entendi. Por exemplo, rubéola na criança é tranquilaço, né? Não sei se vocês já tiveram rubéola na vida. A rubéola, ela causa, é tipo uma catapora light, assim, dá umas ulcerazinhas na pele, mas suave, né? Então, nada de muito grave. Agora, se pega o feto, deixa ele cego, deixa ele com retardo mental, pode deixar ele surdo, pode fazer ele morrer antes do nascimento. Então, rubéola para feto é grave, é grave. Por isso que quando você um dia resolver engravidar, e o toxoplasma também, o dia que você resolver engravidar, você vai falar com o seu médico, doutor, resolvi engravidar, etc e tal, aí ele vai pedir para você fazer um exame sorológico, né, para você ver se tem anticorpos, tanto para a rubéola quanto para toxoplasma. Porque caso você não tenha, no caso da rubéola você se vacina, né? E no caso da toxoplasmose, você vai ter que tomar cuidado para não adquirir durante a gestação. Entendi. E como que é a relação, então? Porque eu tinha ouvido falar que algumas mulheres gestantes que tomavam a vacina, o bebê podia nascer imunizado da Covid. Ou isso é mentira? Não. O que pode acontecer, Sabrina, é assim, por exemplo, o que a placenta permite passar? Anticorpos ela permite. Então,
enquanto o feto estiver ali, vamos supor que a mãe seja vacinada ou já tenha tido Covid. Então, ela já produz anticorpos para o vírus. Esses anticorpos, eles atravessam a barreira hematoplacentária e chegam no feto, então protege o feto. Assim como eles também chegam na glândula mamária, o anticorpo, né? Então, o leite materno, em especial, o primeiro leite, como é que chama? É colostro. É isso esse o Sim, nome? eu acho que é esse daí mesmo. Acho que é isso, colostro. Ele é um leite mais ralinho, não é aquele leite branco, né, comum, que ele é super lotado de anticorpos, o que confere também uma proteção para o bebê que está sendo amamentado. Então, procede sim. Mas é Entendi. temporário, tá bom? Aham. É temporário, porque como não foi a criança que produziu o anticorpo, aquele anticorpo tem validade. A criança vai... Mas o corpo não consegue reconhecer esses anticorpos e multiplicar, não sei, alguma coisa assim? Não. Porque o anticorpo é só uma proteína, Sabrina. Quem Aham. produz o anticorpo, ou qualquer outra proteína, é uma célula. E essa célula é a célula que a gente chama de célula, é o linfócito B de memória. Sabe quando você fala assim, tomei vacina, fiquei imunizado, adquiri memória imunitária. Essa memória imunitária é a produção dessa célula que eu estou falando, desse linfócito B. Sim, Então, sim. o que vai para o bebê é só a proteína, só anticorpo. A célula não vai, né? Então, Entendi. não tem como ele produzir anticorpos usando anticorpos como modelo, vamos dizer assim. Ah, então é tipo um soro, assim, né? A ideia da transferência dos anticorpos via leite materno ou via placentária da mãe para o filho é a mesma ideia do soro. Isso aí. Ele tem tempo de validade dentro do corpo da criança. Depois a criança tem que produzir. Por isso que a gente vacina a criança, né? Porque ela vai Sim. precisar produzir. Beleza, Sabrina? Beleza, professor, obrigada. Alguém mais? Não? Pessoal, o fator RH é o maisinho, menuzinho, beleza? É o quê? É o mais menos do tipo sanguíneo. Ah, tá, sim. O fator RH é uma proteína. Que é determinada por, vamos botar assim, como eu escrever isso? É uma proteína. A produção dessa proteína, lembra que proteína é a característica que o gene me dá, certo? Aham. Então, é uma situação de dominância completa, o tipo de herança para o fator RH. Se é uma dominância completa, o que eu quero dizer com isso? Peraí, deixa eu ver a definição aqui. Eu vou ter 2 alelos envolvidos. Sim, e Um alelo dominante. o recessivo e o dominante, ele vai... a característica dele vai aparecer. De qualquer jeito, caso ele esteja presente, sozinho ou em dupla, né? Então, eu tenho 2 alelos, um dominante e um recessivo. Então, quando eu falo que o cara é positivo, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que ele é Rzão, Rzão, ou ele é Rzão, Rzinho. Se o cara é RH negativo, eu estou dizendo que ele é Rzinho, Rzinho. Tranquilo? Tranquilo. Só que nesse caso, eu não tenho uma proteína na bactéria parecida com o fator RH. Então, nesse caso, para que eu produza anticorpos do fator RH, eu tenho que ser estimulado. Ou seja, eu tenho que ter contato com o fator RH. Beleza? Então, a produção de aglutininas, que são os anticorpos, anti-RH, depende, né? Depende de literalmente contato com o estímulo, contato com o antígeno.
Então, por exemplo, eu sou B positivo. Se eu sou B positivo, eu não vou produzir anti-RH nunca, né? Concordamos? Sim. Só quem vai produzir o anti-RH, o anticorpo, é quem for negativo. Então, eu acho que Isabel falou que era A positivo, se eu não me engano. Isso. Vamos imaginar que Isabel fosse A negativo. Se eu olhar o sangue da Isabel, eu vou encontrar o anti-RH? Não, não vou. Para eu encontrar o anti-RH, a Isabel tem que ter tido contato com o fator RH. Tá claro essa diferença? Não é a mesma coisa que a gente viu no sistema BO. Tudo bem? Não é a mesma coisa. Eu preciso do contato com o fator RH para produzir os anticorpos para ele. Fechou? Por que eu chamo de fator Rhesus? Rhesus é um gênero de primata, é um gênero de macaco. Então, eu chamei de fator RH porque foi nele que eu identifiquei a proteína, beleza? Ok. Pela primeira vez, depois a gente viu que tinha em outros primatas, assim como nós, né? Como nós. Então, gênero de primatas. O gênero Homo também tem um fator RH, que é o nosso caso. Perguntinhas até aqui? Suave? Tranquilo. Beleza, então. Deixa eu pegar aqui uma situação prática. Tirando, quem aqui sabe o próprio sangue, o sangue dos pais, desde que os pais não sejam O? Só. Pode ser um O e outro não. E aí? Se eu não me engano, minha mãe é O positivo e meu pai é A positivo. Beleza, então você é O Positivo. positivo? Sua mãe e seu pai são positivos? Sim. Vamos pegar outra situação aí, então, porque aí isso vai ficar muito óbvio de Fica muito óbvio. fazer. Pega outro aí, galera. Fala para mim alguém mais quem sabe o próprio tipo sanguíneo e o da mãe, dos pais. Eu gosto assim, quando todo mundo participa. Sarcasmo? Não. Vai, galera, pode ser um de cada vez para não dar tumulto. Os seus são O. Você é O, não é, Sabrina? Então vai ficar mais óbvio ainda. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Isabel. Ah, não, Isabel é A. Seus pais são o quê, Isabel? José, o seu caso é o mesmo do... O seu caso é o mesmo da Isabel também, o mesmo caso do Davi. Ninguém tem nada diferente, não, Enzo? Como é que é do seu caso aí? Sabe não? João, Henrique, Danilo, Pedro. Eu não faço ideia, professor. Nem o meu, nem dos meus pais. Sério? No caso, o meu e dos meus pais é o positivo. Aí não rola. E o seu caso, Enes? O meu é bem óbvio também. É tipo o seu. Mas tudo bem, então vai ser o Davi mesmo, beleza? Beleza. Davi, fala aí pra mim, seu pai é como você falou? A positivo e minha mãe é O positivo. E você é O positivo, certo? Isso. Beleza. Então, olha só. Já sabemos o fenótipo, vamos ver o genótipo, tá? Então, vamos lá. O pai de Davi, com certeza absoluta, ele tem que ter um isão A, certo? Sim. E o da sua mãe, com certeza absoluta, tem que ser Izinho. izinho. E você, obrigatoriamente, tem que ser Izinho. izinho. Você recebeu, lembra que você aqui, esse par de alelos está em um par de cromossomos, correto? Aham. Então, você recebeu um cromossomo do seu pai e um cromossomo da sua mãe. Sim. O que obriga o seu pai a ser heterozigoto. Aham. Concordamos? Aham. Seu pai tem que ser Rzão, sua mãe tem que ser Rzão e você tem que ser Rzão. Só que eu não tenho como afirmar qual é o outro. Sim.
Por isso que eu não queria usar vocês, entendeu? Sim. Em nenhum dos casos. Ó, eu não sei se seu pai, sua mãe e você são Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, porque as duas possibilidades são reais. Por isso que às vezes é legal você ter um RH negativo na história. Negativo, que ajuda um pouco. Que aí ajuda a fazer direitinho o genótipo. Beleza? Então vamos pegar aqui, usando... Aí tudo bem, o negócio do nosso fator RH tá tudo bem por enquanto? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos pegar uma outra situação aqui, ó. A gente tem uns minutinhos ainda. Vamos pegar uma outra situação aqui. Vamos pegar um casal que seja AB positivo, que seja A negativo, e que esse casal tenha tido pelo menos... vamos fazer uma coisa aqui, que eu não tinha falado ainda. Vou já fazendo a forma de heredograma, beleza? Beleza. Toda vez que a gente, no heredograma, numa árvore genealógica, o homem, ele é representado por um quadradinho e a mulher é representada por um círculo. Desse jeito aqui. Aí, quando eu ligo dessa maneira, eu estou dizendo que é um casal, beleza? Aí, esse casal teve 3 filhos. Um menino e 2 meninas. Ok? 2 meninas. Sabendo-se que uma dessas meninas... Estou inventando aqui agora, tá, gente? Sabendo-se que o menino seja B positivo, ok? Qual é a chance dessas duas meninas serem Não, peraí. Deixa eu só trocar o negócio aqui. Sabendo-se que esse menino é B negativo, qual é a chance dessas duas meninas serem A negativo? Quer um tempinho? Tá bom. E aí? Aliás, a gente não tem tempinho. Então Não fala tem para não. mim, Pode ir lá. fala para mim como que vocês fariam. Josué, fala para mim como é que você faria. Não sei, eu sou muito leigo nisso. Davi, me ajuda. O que a gente vai usar? A gente vai usar o quadradinho de Quadradinho Punnett. de Punnett. Isso. Aí tem 2 maneiras de usar o quadradinho de Punnett. Eu posso fazer um quadradinho grandão ou fazer 2 pequenos. Eu vou fazer o grandão, depois na outra aula eu mostro como é que faz os menores, beleza? Aham. Quais são os gametas do pai? Zão A. Aliás, vamos definir qual é o genótipo do pai primeiro, né? É bom. Qual é o genótipo do pai? Zão A e Zão B. Isão A, Isão B, Rzão e alguma coisa. Rzinho. Rzão, Rzinho. Rzinho. Maria, Tá. por que Rzinho, Maria? Foi Maria que falou? Foi. É que eu desliguei o áudio. Por que, Maria, que você acha que é Rzinho? Rzão, Rzinho. Porque senão ia dominar sobre o genótipo da mãe e nenhum dos filhos ia ser negativo. Se fosse Rzão, Rzão, né? Você tá falando? Aí tem que ser tem que ter um Rzinho pro filho poder ser negativo. Top. E o genótipo da mãe? Isão A, né? Zão A e Izinho.
Por que izinho? Para poder aparecer um B ali embaixo. Isso. Izinho. Em relação ao fator RH, Rzinho, Rzinho. Rzinho, Rzinho. Então, beleza. Definimos aqui qual é o genótipo dos pais. E do filho aqui, já que está na onda aqui, do filho. Isão B, que veio do pai. E o outro? Rzinho. Izinho. Izinho, que veio da mãe. Rzinho, Rzinho. Um do pai e um da mãe. negativo. Isso. Aí vamos lá. Quais são os gametas do pai? Isão A, Isão A. Isão B. Não, mas e o R? Isão A é Isão? Isão A, Rzão. Qual outro gameta? Isão A é Rzinho? Isão A, Rzinho. Qual outro gameta? Nossa, que troço grande. Isão B é Rzão. Isão B, Rzão. E Isão B é Rzinho. Tudo bem isso que eu fiz, que a Maria fez? Ok. Todo mundo acompanhou? Josué, acompanhou? Tô acompanhando. Nossa, Josué, você tá com uma voz assim, nada Agora falou convincente. voz de morto. Nada Vou convincente. falar a verdade. Em todos os meus anos de estudo em biologia, essa é a matéria que eu menos sei. Então vou ter que dar Olha aquela só, revisada boa depois. Josué, olha só. Para você montar o gameta, é só combinar os alelos, ó. Isão A com Rzão, Isão A com Rzinho, Isão B com Rzão, Isão B com Rzinho. Foi isso que a Maria fez. Ah, sim. Beleza? Seguindo o mesmo raciocínio, Josué, como é que são os gametas da mãe? É a mesma coisa, não muda nada. Isão A, Isão A, Rzinho Rzinho, e Isão AI? Não, né? Isão, você tem que separar os I, você separa as letras, né? Isão A, Izinho? Não, Ou não? Isão A, Izinho é a mesma letra, não? Não é I? Ah, então seria o repetido do de cima? Se você repetir o Isão A, Rzinho, você não precisa repetir, né? Porque dá no mesmo, aí você vai Então pro acho que outro. é só isso mesmo. Não, e o Izinho? Olha aqui, Josué, de novo, ó. Isão A, Rzinho, Isão A, Rzinho. Aí são iguais. Aí não precisa repetir. Izinho, Rzinho, Izinho, Rzinho. São iguais, não precisa repetir. Então, o gameta que está faltando, que você não me falou, foi o Izinho, Rzinho. Sacou, Josué? Tô indo, vambora. Mas é sempre assim. Aí você vai juntar agora. Como é que vai ficar os filhos, Josué? É só Isão juntar. A, Rzão, Rzinho? Faltou outro Isão A, né? Isão A. Ah, aí tem que pôr os dois. Aí tem que pôr os dois. Isão Vai A, ficar meio Isão A. apertado esse quadro aí. Vai. Rzão, Rzinho. O segundo. Isão A, Rzinho, Rzinho? Rzinho, Rzinho. Isso. Terceiro. Isão A, Isão B, Rzão, Rzinho? Isso. O quarto. Isão A, Isão B, Rzinho, Rzinho. Beleza, Josué. De baixo, rapidinho. Isão A, Izinho, Rzão, Rzinho? Isso, outro. Isão A, Izinho, Rzinho, Rzinho. O outro. Isão B, Izinho, Rzão, Rzinho. O outro. Isão B, Izinho, Rzinho, Rzinho. Agora foi rápido demais, hein? Isão B, Izinho, zoando, tô Rzinho, zoando. Rzinho. Tô zoando. Beleza. Temos os genótipos. Agora, quais são os fenótipos? Esse primeiro filho é de que tipo sanguíneo, Josué? Esse. Quando eu estou riscando, está aparecendo de imediato ou está demorando? Não, tá tranquilo. Que tipo sanguíneo é esse, Josué? A, A o quê, Josué? positivo. O segundo. A, negativo. Terceiro. A, B, positivo.
o outro, o quarto. AB negativo. O de baixo. É A positivo? Não, né? É. É A positivo? Se tem Rzão, é positivo. O outro. A negativo. O outro. A, B. Não, é B positivo. O E B outro. negativo. Isso. Esses são os filhos possíveis. Qual é a probabilidade de cada um deles aparecer? 1/8. Eles são diferentes. Não. Minto, desculpa. Qual é? Aí vamos voltar aqui. Qual foi a pergunta que eu fiz? Eu quero saber qual a chance dessas duas serem A negativo, certo? Certo. Qual é a chance de uma ser A negativo? É 2/8. 1/8. Um Não. oitavo? Não, É 2/8. Ó, 2/8. 2/8, ó. A negativo, A negativo. Então, 2/8 é igual a 1/4, certo? Certo. Mas aí eu quero que a primeira e a segunda filha sejam A negativo. 1/4 é a chance de uma filha ser negativa. E da outra? Mais 1/4 1/4. também. Eu vou somar ou multiplicar? Multiplica. Não, Somar é a regra do ou. Multiplicar é a regra do e. Eu quero que a primeira e a segunda filha sejam A negativo. Então, eu multiplico. Então, a chance das duas filhas serem A negativo é de 1/16. Ok. Tudo bem? Fez sentido? Fez sentido. Fez. Galera, olha só. A genética, ela é muito fácil. Só que você tem que fazer exercício. Para você aprender, você tem que fazer exercício. Beleza? Vocês vão fazer Enem? Quando cai uma questãozinha de genética assim. Então, e é questão fácil. Se é questão fácil, você é obrigado a acertar. Claro. Porque se você errar, por conta da TRI, sua nota vai lá embaixo. Isso aí. Então, esse é o tipo de conteúdo que a gente não pode vacilar. Porque são questões fáceis que, se você fizer meia dúzia de exercícios, você não esquece nunca mais na sua vida. Massa. Belezinha, pessoal? Beleza. Perguntas? Professor, tem uma pergunta Ei. só que